Gravando. Muito boa noite a todos que estão ao vivo aqui comigo. E para quem não está ao vivo, vai acompanhar essa gravação depois. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja boa, qualquer hora que você estiver nos acompanhando. Que é uma alegria estarmos aqui todos juntos, ou ao vivo, ou à distância, né? Mas com os corações e os pensamentos unidos no mesmo objetivo, que é fazer o estudo da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo, para que possamos nos tornar cada dia ser humanos melhores. Então, esse objetivo nos une. Espero que sim, né, gente? Nos une, né? Estamos juntos nessa trilha de autodescobrimento para nos melhorarmos. E para isso, o que nós estamos fazendo aqui? Estudando, terminando este livro, Jesus e a Atualidade, terminando o ano e terminando o livro. Hoje vamos fazer o último capítulo, última parte do último capítulo, capítulo 20. Espero que seja bom para todos nós. E para a gente começar muito bem, com a boa vontade, com a inspiração, eu convido vocês todos a fazerem comigo uma prece em agradecimento ao bondoso Deus, Pai de todos nós, que nos permite essa experiência de vida, que nos presenteou com a vida e nos oportuniza a reencarnação para que possamos reparar e aprender. Então, por isso, graças te damos, ó Pai de infinita bondade e misericórdia. Também agradecemos a Jesus, esse nosso irmão maior, que agora está olhando por nós, abençoando o nosso trabalho. Que esse nosso irmão possa continuar a espargir amor para todos nós, guiando a nossa razão, a nossa inteligência e, acima de tudo, guiando o nosso sentimento para os seus ensinos. Também agradecemos a espiritualidade amiga que conosco está nessa trajetória, a Joana de Ângeles, nos trazendo esses ensinamentos, essas reflexões, aos nossos espíritos protetores, aos espíritos protetores desse trabalho, pela inspiração. E para mais que entendimento, muito mais que entendimento, nós pedimos forças para que possamos seguir os ensinamentos de Jesus, compreendê-los para então seguirmos. É assim que, com o coração gratos e os pensamentos unidos nessa prece, convido a vocês a emanar os seus melhores sentimentos e pensamentos em benefício de todos os nossos irmãos do planeta Terra, principalmente aqueles que encontram-se carentes de energias, internados nos hospitais físicos e astrais, que nós possamos contribuir com uma pequena fagulha de luz para o seu conforto, sua melhora, a sua resignação e compreensão da situação. Assim, emanados, gostaríamos de elevar nosso pensamento e dizer a prece que Jesus nos ensinou quando cá esteve conosco. Pai nosso que estás em toda parte, santo é o teu nome, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, na mesma medida que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos do mal que reside em nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. É isso, queridos. Pedimos a Jesus nos abençoe. Vamos começar? Eu vou projetar para vocês a Isabela, que está começando hoje, viu, Isabela? Qualquer manifestação que você queira fazer, perguntar, a palavra é aberta a todos. E se você também não quiser se manifestar, ficar só ouvindo, também tá ótimo, mas eu queria deixar você livre para interferir no momento que você achar adequado, tá bem?
Muito bem. Então, vamos lá. Recordar é viver. O que foi que fizemos nas semanas anteriores no estudo desse capítulo e também na semana anterior, guiado por nosso querido Eduardo, né? O que nós descobrimos nesse capítulo 20, cujo tema é Jesus e inimigos? A mentora dividiu esse capítulo em 3 partes, bem posicionadas. A primeira parte, a apresentação do tema. Que tema? O que seria, o que se entende por inimigos, ou quais são nossos inimigos? Essa é a pergunta que seria respondida nessa apresentação do tema. O que poderíamos considerar inimigos? A segunda parte vem a resposta, né? O que podemos considerar inimigos? Aí vem a resposta, sombras. Quando falamos de sombras, estamos dizendo que esses inimigos encontram-se dentro de nós mesmos, escondidos, por isso nas sombras, sem serem revelados, mas nem por isso deixando de atuar sobre nós. Que foi a segunda parte. E agora, hoje, vamos fazer a terceira parte, que são os conselhos da mentora, que para mim sempre são as partes mais difíceis, mais instigantes. Então, esse é o nosso plano de hoje, de entender quais são os conselhos que a mentora Joana de Ângeles vai nos dar. Para poder entender esses conselhos, vamos só rememorar o que a gente eu fiz aqui, 3 partes, pequenas partes, que, no meu ponto de vista, na minha interpretação, resume o que a gente estudou. Nós podemos deduzir da fala da mentora que há modelos pré-estabelecidos na sociedade. Boa noite, bem-vinda, Graça. Na sociedade, modelos a serem seguidos, que a sociedade entende que devemos seguir, e esses modelos, eles tratam com total desprezo a identidade humana. Então, isso não é bom, porque vai massificar o ser humano. Quando sabemos que tratando, né, da nossa saúde psicológica, da nossa evolução enquanto psique, nós caminhamos para a individuação, ou seja, a individualização. Oi, Graça, boa noite. Desculpa o atraso. Sem atraso, sempre em tempo, viu? Obrigada. E esse processo de individualização do ser, e que na psicologia chamamos de individuação, pensando nesse amadurecimento psicológico. Mas só podemos ter esse amadurecimento quando nos conhecemos e quando nos reconhecemos enquanto um ser único, uma alma, uma criatura única, criada por Deus, e que tem um destino certo, que é a felicidade. Mas para chegar até essa felicidade, passamos por um processo de depuração. Segunda destaque, né, que o homem, ele vê inimigos, o homem atual, porque o nome do livro, eu sempre gosto de voltar, nome do livro, nome do capítulo. O nome do livro é Jesus e a Atualidade. Então, o que nós olhamos para a atualidade? O que os inimigos têm na atualidade? Na atualidade, nós vemos o homem, esse homem no sentido de homem genérico, né? O homem da sociedade atual, ele vê inimigos externos em toda parte. Então, nós saímos de casa e temos medo porque vemos no outro inimigos. Numa concorrência por um emprego, por uma vaga em alguma coisa, por sei lá o que, nós vemos o quê? O outro, com o nosso concorrente, como um inimigo. Então, nós temos uma tendência, quem está dizendo isso é a Joana, né, gente? O homem atual tem uma tendência de enxergar muitos inimigos externos. A tudo ele se sente ameaçado. Aí a questão que se coloca psicologicamente é por quê? Por que nós enxergamos os inimigos? Não é a questão se eles existem ou não, é por que nós vemos assim? Por que nós encaramos o outro como nosso inimigo? Na verdade, é porque o inimigo se esconde nas nossas sombras, as nossas fragilidades psicológicas, porque nós ainda não atingimos
o grau de integralidade que o nosso modelo nos trouxe, que é Jesus, já entrando no assunto do próximo livro, como nós ainda não temos esse processo de individuação, essa madureza psíquica, nós não conseguimos enxergar essas sombras que estão dentro de nós. E aí, esses inimigos internos que existem e nos influenciam, nós não conseguimos enxergá-los, por isso nós projetamos para o externo. Acho que é isso, gente. Se for diferente disso, vocês vão me corrigindo aí, que esse foi o estudo da semana passada, né? Então, aí Joana vai dizer que os inimigos mais cruéis são os internos. Então, ou seja, a gente se preocupa tanto com o externo e deixa de se preocupar com os mais cruéis, os que mais judiam, que nos causam infelicidade, angústia, doença do corpo físico, inclusive, são esses inimigos internos. E aí ela enfatiza, e esses inimigos internos, seja quais forem eles, e aí eu vou falar do exemplo que foi falado semana passada, que eram os dois inimigos de Pedro, e vamos ver se a gente consegue identificar dois ou mais em nós. Eu já vou adiantando que eu identifiquei muito mais, enchi uma mão de inimigos, mas Pedro identificou dois. Depois vocês me contam como é que foi aí de vocês a reflexão. Mas, enfim, esses inimigos internos, eles precisam ser primeiro evidenciados para que saiam das sombras. Vocês concordam? Porque enquanto eles estiverem nas sombras, a gente finge que ele não existe e não encara frente a frente esse inimigo. A partir do momento que nós conseguimos, pelo menos alguns deles, identificá-los, nós vamos fazer o quê? Pelo menos é isso que a doutrina espírita nos ajuda a compreender, que temos que ser melhor hoje do que fomos ontem, melhor amanhã do que fomos hoje, ou seja, identificando a nossa guerra, a quem a gente tem que combater, o que devemos fazer para transformar esse inimigo, porque a gente não elimina o inimigo, na verdade? Eliminar o inimigo não deixa que ele não faz com que ele deixe de ser inimigo. Eu gosto de fazer uma colocação aqui, sabe? A doutrina espírita, principalmente os romances, eles nos ajudam muito, me ajudou, pelo menos, a ter uma clareza, né? A gente, por exemplo, a gente vê muito nas histórias, tanto nas histórias fictícias, quanto na história da humanidade, muitas pessoas eliminando seus inimigos. Não é assim? Pensa politicamente. Se ele é meu inimigo, está contra mim, que eu faço? Encontro uma maneira de exterminá-lo. O que é a exterminação do inimigo? Matando, né? Aí vem a doutrina espírita, principalmente com os romances, e nos ensinam o quê? Matar o inimigo é pior. Porque antes você viu o inimigo, você mata o inimigo, você continua com o inimigo, agora ele é invisível. Aí ele continua agindo contra você, continua sendo inimigo e você não vê. Então, assim, a doutrina espírita me ajudou, assim, muito nisso, né? Então, ou seja, eliminar, nesse sentido, o inimigo externo não resolve, piora a situação. Então, o que nós temos que fazer, então, com o nosso inimigo? Ah, quem tem a receita? Jesus. O que ele fala? Reconcilia-te com o teu inimigo. Por quê? Porque se você se reconciliar com o seu inimigo, seja ele externo, seja ele interno, você vai transformar o inimigo num amigo a longo prazo. Então, como é que eu trabalho essas minhas sombras, esses meus inimigos cruéis internos? Transformando em luz, trazendo ele à luz, vinde à luz. Quando eu trago eles para a luz, eu transformo os meus velhos vícios em virtudes. Então, não é eliminar os vícios, é transformá-los em virtudes. E aí, é por isso que está aí esse resuminho. Os inimigos mais cruéis são os internos. E aí, Joana nos diz, e eles são vitalizados. Quem alimenta, quem cria e quem alimenta esses inimigos internos? O nosso orgulho, o nosso egoísmo, e se ela parasse por aí, estava tudo certo, mais ou menos, né? Mas, assim, isso é um clichê na doutrina espírita. O orgulho e o egoísmo, pai de todos os vícios, mas ela continua para nos chamar a atenção. E a acomodação dos indivíduos. Então, ou seja, quando eu paro de avançar,
Quando eu estaciono, eu estou criando e estou vitalizando também inimigos internos. Por quê? Porque o ciclo da vida, a lei divina é movimento, é evolução. Então, não pare no meio do caminho. O convite é para que a gente continue avançando sempre. Bom, acho que foi isso. Eduardo, é isso. Você quer complementar alguma coisa? Bom, a reflexão da semana que o Ronaldo nos ajudou aí a fazer, e eu queria trazer para vocês. Então, lembrando que na semana passada, o que nós estudamos? Que Pedro enfrentou dois inimigos. Quais foram? O medo e a fraqueza. Talvez relacionados, né, gente? Porque a fraqueza em consequência do medo, mas enfim, dois medos. E você? Identificou nenhum? Um, dois, como Pedro? Três, quatro, cinco? E aí? Me contem, vocês pensaram sobre isso? Alguém gostaria de partilhar? Para mim foi bem difícil, viu, gente? Bem difícil fazer caber nas mãos. Porque eu acho, como ninguém tá. Ó, eu vou conversando aqui enquanto ninguém se manifesta. Quando vocês vencerem o medo de partilhar, vocês me avisam, tá? Já identifiquei um em vocês. Tô brincando, viu, gente? Mas enfim, olha só. O que acontece aqui? Eu fiquei pensando, eu fiquei me comparando com o Pedro, na verdade. Eu acho que o medo eu não tenho. Eu cheguei a essa conclusão. Eu comecei disso, foi meu ponto de partida, né? O medo que eu vi em Pedro, eu acho, gente, tudo pode ser que amanhã mude, que apareça alguma coisa, a gente sabe, né, Graça? A gente acha que não tem, depois aí dá uma reviravolta e já não é que eu tenho. Então, assim, na minha reflexão hoje, atual, eu acho que eu sou um pouco destemida com algumas coisas. Então, o medo talvez eu não classificaria, mas eu classifiquei outros. Por exemplo, um inimigo muito sério, assim, interno que eu tenho, nossa, me fugiu a palavra, a vaidade, sabe? Assim, quando você, assim, recebe elogios e você acha que você é bom, assim, se convence disso, isso é uma coisa que eu tento, né, lutar o tempo todo. A questão da ansiedade também então, o Pedro foi no meio, né? Eu na ansiedade, ou seja, ficar planejando, programando, isso eu acho que é um inimigo. Porque, assim, o que Jesus disse? Para a gente viver o dia de hoje, né? O Pai Nosso é isso, o alimento hoje. Aí eu falo assim, a gente é tão ansioso que eu já vi gente falar. Antes eu até falava, agora eu não falo mais depois que eu percebi isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu já vi gente falando, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Ou seja, é ansioso, porque ele não está se contentando com hoje, ele quer hoje para sempre. Então, a ansiedade, eu acho que é um grande inimigo, assim. O julgamento, e eu acho que tem a ver com a vaidade, sabe? De você prestar atenção para ver o que você vai ser julgado, o que vão dizer de você. Então, acho que isso é uma fraqueza, é um inimigo. Oi, Maria Lu, você pode falar. É interessante que assim que o Ronaldo postou sobre o medo, a gente já tinha estudado, né? E eu abri um vídeo, uma palestra da Arnete Guimarães, e falava, eu printei, eu ia pôr no grupo e acabei não colocando. A gente é cheia de pudor, né? E é outro problema sério, né? Mas como combater maus pensamentos? E eu fui. E, e ela, ao dizer isso, ela vai narrar sobre o medo. E ela encontra num livro, eu não anotei aqui durante a explanação dela, mas nesse livro que ela leu um mantra que ela colocou
nesse vídeo. Quem tiver oportunidade é a Nete Guimarães, Como Combater os Maus Pensamentos. Porque eu acho que um inimigo meu, que é esse medo, que é proveniente da ansiedade que você estava falando. O meu medo é justamente de maus pensamentos, de ansiedade. Então, eu só vou ler esse mantra que ela leu e que serviu muito para ela. Olha, eu não temerei. O medo é o assassino da mente. O medo é a pequena morte que traz a total obliteração. Eu enfrentarei o meu medo. Permitirei que ele passe sobre mim e através de mim. E quando houver passado, voltarei meu olhar interior para ver sua trilha. Por onde o medo passou, não haverá nada, só eu restarei. Porque ela vai falando que a gente não deve, eu já estou entrando em outro ângulo do estudo, né? Mas que a gente não deve lutar contra os maus pensamentos que produzem o medo. Porque cada vez que você luta contra alguma coisa, aquilo lá exacerba. Então, você trabalha com aquilo. Veio o mau pensamento, te provocou o medo, você deixa ele passar e te traz e completa com bons pensamentos. Então, você não fica brigando. Então, como você disse assim, que a gente precisa identificar. Primeiro, eu preciso identificar que eu tenho medo. Porque e o que é o medo? Né? De onde provém isso? Porque se eu não identificar, eu não vou saber trabalhar. Eu nem vou atrás. Aquilo tumultua a minha cabeça. Então, eu achei muito interessante eu ter achado esse vídeo justamente nessa semana que a gente está falando sobre esse pior inimigo, que é realmente o medo. Não é o meu vizinho, não é meu marido, não é minha família, nada que eu sempre penso, né? São minhas dores internas, né? Minhas dores da alma, e que eu agora, Joana trazendo tudo isso à luz, vai fazendo a gente identificando e vai trabalhar. Como trabalhar, aí a gente vai levar um tempo, né, para aprender. Era isso que eu gostaria de ter contribuído. Gratidão, Maria Lúcia. Como coincidências não acontecem, provavelmente você viu para trazer para nós. Não é? Oi, Eduardo. Muito válido. Realmente, eu gostei bastante dessa contribuição da Maria Lúcia, no sentido do medo mesmo, até fiquei pensando, né? Eu me identifico tanto com a ansiedade que você falou, André, embora seja uma pessoa tranquila aparentemente, com relação aos outros, as situações em comum, mas quando são coisas pessoais eu fico preocupado, então uma certa ansiedade ali, né? A gente cria cenários que minimamente tem chance de acontecer, e é muito sobre aquilo que a Maria Lúcia falou com relação ao medo, que a gente fica nessa insegurança, talvez por conta de estar desconhecido aquilo, e muitas vezes também eu acabo sendo muito rígido comigo. Então, essa rigidez, ao invés de ter uma atitude mais amorosa, né, é aquele medo de, como se diz, não ser tão rígido e voltar a repetir um hábito que eu quero mudar. Sendo que a gente tem que ter, igual a gente viu no capítulo, ter o amor e a energia, assim como Jesus usava e dosava isso. Então, sempre usar o amor, uma abordagem amorosa, mas ter a energia necessária. Então, esse medo de estar sendo negligente, estar sendo muito flexível comigo mesmo, é um inimigo que eu identifico em mim. E eu, tendo esse conhecimento, fica mais fácil, né? Deixa eu pensar aqui se eu posso agir diferente para ter um resultado diferente também. Porque senão, imagina, se a gente mesmo não for nosso próprio amigo, em primeiro lugar, quem vai ser? As pessoas vão falar, não, relaxa e tal. E a gente fala, não, não posso, aquela cobrança. Então, esse é o principal desafio que eu encontro nesse capítulo, nessa reflexão. Nos entender, sabe, Eduardo, como aprendizes da vida. Muitas vezes é isso, a gente quer ser perfeito. Perfeito não somos, que perfeito é o que está completamente feito, né? Então, o que nós somos? Aprendizes da vida. Eu acho que quando a gente se reconhece, a gente acaba levando esse olhar mais amoroso, né, para nós. Claro, que é o que você falou, com a energia necessária, porque também não vão falar, eu sou assim, e nos... Lembra que uma das coisas que a Joana fala ali, que vitaliza o inimigo, é a acomodação.
Então, assim, a gente precisa encontrar esse limite, né? E é tênue entre a acomodação e a rigidez. Então, assim, como levar amor para essas nossas imperfeições, buscando a melhoria contínua, mas sempre com alto amor, não é verdade? Sempre. Os conselhos. Primeiro, e são vários, gente. São 6 dessa vez, ainda tem mais um complemento. Acho que ela gastou bastante conselho aí no final do livro. Não temas enfrentar as tuas sombras. Olha lá, o não medo, Maria Lúcia. Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Ela está nos estimulando aquele capítulo, coragem. Olhe para eles, reconheça-os como parte de ti, que foi o que a Maria Lúcia veio trazer, né, Maria Lúcia? Reconheça como parte de ti e trabalhe com eles, ou seja, reconcilia-te com eles. Que são as sombras, gente? Vamos voltar, né, aos nossos estudos anteriores. Que são sombras? Sombras são aquelas facetas que temos em nós como almas eternas, que já tivemos muitas vivências, nós trazemos nódoas, quem sabe o que fez, o que foi. Pela graça de Deus, e é uma graça, tem gente que acha que deveria saber o que foi, né, gente? Não queira saber, gente, não queira saber. Se nós não lembramos, é porque é muito melhor assim. É a bondade do Pai, é a misericórdia do Pai que nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, sem ficarmos presos na culpa, porque não avançaríamos. Então, como é que a vida nos traz essa intuição dos caminhos que devemos levar para não repetir os erros do passado? Está no inconsciente. Então, não é que a gente esquece completamente, a gente não tem no consciente, mas o nosso inconsciente é repleto daquilo que somos, né? Espíritos imortais. E as sombras, de acordo com a psicologia, e voltando para o conhecimento espiritualista, ou mais especificamente espírita, vai nos dizer que isso do que fomos está no nosso inconsciente, que é o que chama-se das sombras. Então, aquilo que está no inconsciente faz parte de nós, mas não está no consciente, então nós não sabemos. Por isso que temos muitas atitudes aí, muitos desses nossos inimigos não identificados, disfarçados no externo, porque nós não conseguimos olhar para eles dentro de nós. Mas o conselho de Joana é: não tema em olhar para ele. Reconhece. Vamos nos olhar no espelho com honestidade para poder identificar esses inimigos, sem medo. Aí vem o segundo conselho. Fortalece o ânimo. Porque, gente, reconhecido o inimigo, o que você precisa? O que eu vou fazer para trabalhar nele? Então, fortalece o teu ânimo. Tenha boa vontade para trabalhar isso. Não basta reconhecer. Ah, reconheci. Oi, tudo bem, meu inimigo? Você fica aí? Resolve nossa situação? Não. Reconhecido o inimigo, qual é o plano de trabalho? Qual é o nosso projeto que nós vamos fazer, vencendo a acomodação, para trabalhar, para transformar esse inimigo em amigo? No livro chamado 7 Caminhos para o Alto Amor, não sei se vocês conhecem esse livro. Vocês conhecem? É do Pai João, psicografia, eu acho que é o Vanderlei de Oliveira. E eu acho muito interessante que ele tem uma frase lá que me marcou muito. Ele diz assim, que o nosso pior defeito, pensa aí, no pior defeito que você se qualifica, que você tem. Cada um de nós tem, não precisa contar não para ninguém, mas cada um de nós consegue dizer assim, eu acho que o meu pior defeito é esse. Então ele diz assim, que o seu pior defeito, trabalhado com o tempo,
tornará você quem você é, será a sua melhor ou maior qualidade. Olha que coisa profunda, porque às vezes a gente olha, quer combater o defeito. Não, você não vai combater o defeito. O teu defeito vai te tornar esse ser individual, que você é o único no universo que Deus criou, é trabalhando nele. Então trabalhemos nele, né? E é isso que ela está dizendo, fortalece o teu ânimo, luta, faça valer, concentra-te, olha lá. Aí ela está dando a dica. Como é que eu fortaleço meu ânimo? Porque vocês podem estar se perguntando, mas como? É tudo tão difícil. É difícil fazer, não é assim que a gente fala? Tudo é difícil a gente fazer isso. Aí ela fala, olha, concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Eu achei lindo isso. Jesus é a nossa terapia. Então você quer se curar? Você quer curar, levar amor a esse inimigo interno? Então, siga Jesus. Jesus é o caminho. Jesus é a tua terapia de autoconhecimento para melhorar aí a tua relação com esse inimigo. Terceiro, Graça, pode falar, pode abrir o microfone e falar, Graça, a menos que você não queira, senão eu leio para você. Não? Sabe por que eu vou ler, Graça? Porque às vezes tem gente, se for que nem eu, ouve cozinhando, sabe? Que vai ouvir depois, aí não vê escrito, né? No vídeo não aparece, então eu vou ler. Mas se você quiser falar, você pode, tá? A Graça está dizendo que quando reconhecemos nossos inimigos internos, eles começam a nos incomodar e nos obrigam a mudar. Exatamente, Graça. Porque enquanto a gente não sabe que eles estão lá, tá tudo bem, pelo menos pra gente, né? Mas quando a gente vê, é igual uma manchinha. Não sei vocês. Eu sou muito assim, visual. Então, às vezes tem um negócio que tem um defeitinho, sabe? Aí todo mundo fala assim pra mim, mas ninguém vê. Aí eu falo, mas eu vejo. Porque ao invés de concentrar no tudo que tá bom, eu vou olhar naquele pontinho que não tá, sabe? Então, às vezes, e aí quando você reconhece esses defeitos, Graça, é exatamente isso, né? Aí você só olha aquele ponto, só olha aquele ponto. Joana vai nos dizer, no terceiro conselho, deixa que a tua emoção o alcance. Vocês conseguem compreender a profundidade dessa frase? Deixa que a tua emoção, não é razão. Ela não falou razão, entendimento, luta, busca. Não. É a tua emoção, o que vem de dentro. Porque o que é emoção, né? A emoção, ela está relacionada com o sentimento, mas não é sentimento. Vocês concordam? São coisas diferentes. Então, o sentimento vem aonde? Do espírito. O espírito sente. Agora, quando eu misturo o sentimento, que é aquilo que o espírito sente, com o corpo encarnado, com as produções do corpo, os hormônios, essas coisas todas, gera o que a gente chama de emoção. Então, a emoção é a manifestação física do sentimento, tá? Quem fala isso? Anete Guimarães. Viu, Maria Lúcia? A Anete Guimarães fala isso e eu acho muito pertinente quando ela diferencia sentimento de emoção. Então, por exemplo, a raiva é uma emoção, não é um sentimento, e ela se manifesta fisicamente. Quem já sentiu raiva e sentiu raiva no corpo? Eu, se sentir raiva, tenho labirintite. Já identifiquei isso, é físico. Então, assim, veio um. E de onde vem a raiva? Muitas vezes de um sentimento de incompreensão, de frustração. Então, o sentimento de frustração, que eu queria algo, não tive, alguém que. Vai gerar a emoção da raiva. Mas aquele sentimento da frustração poderia não ter virado raiva. Ai, tem gente que vai me socorrer, que bom. Pode falar, Rosane. Eu ia falar que quando aí sim, né, seja imperfeito, sinto raiva, fico sem vontade de comer, dói o estômago. Horrível, né? Mas infelizmente ainda somos assim. Olha só.
Exatamente. Então, assim, tem uma coisa física. O Maria Lúcia, Eduardo. Eu não sei quem levantou primeiro. Vocês Deixa eu abrir decidem o aí. microfone. Na realidade, eu não consegui, assim, entender. Deixa a tua emoção, que a tua emoção o alcance. Então, vamos lá. Eu sou ansiosa. E essa ansiedade me traz maus pensamentos de medo, por exemplo. Medo de uma doença, não em mim, mas no outro. Então, me vem como um pânico. E que vem no meu ser com a ânsia da ansiedade. Então, me alcança, aí eu viro um trapo. Então, como eu trabalhar isso? Porque se eu deixar vir aflorar, eu vou nesse pânico de morte. Pois é, mas você percebeu que ela não fala aflorar. Ela diz que para deixar a tua emoção alcançar o inimigo, que é esse sentimento aí, concorda? Que emoção? Por exemplo, olha, Maria Lúcia, deixa eu te dar um exemplo. Você está com pânico aí, tá? Você está nessa situação. O medo, né, uma indecisão para o futuro, achando que tudo vai dar errado. É isso, né? Se a gente traz um pouquinho da consciência, aí essa é a chamada dela. Traz para a consciência. Como é que fala? Os conselhos estão encadeados, tá? Traz para a consciência. Fortalece o teu ânimo em Jesus. Certo? Aí, quando você pensar em Jesus, o que você vai fazer? Não, Jesus disse que Deus é Pai. É isso, né? Aí a gente começa a trazer. Jesus Aí disse é a que Deus é razão Pai. falando. É, a razão falando, isso, concorda? Aí nós vamos nos encher de que emoção? Que nós a todo tempo somos cuidados, que Deus é bom, e Deus é bom sempre. Você pega essa emoção e leva para o inimigo, que é o pânico. Tá. Eu Então, entendo assim. É levar a emoção da razão, mas como eu acho que eu sou dona do meu destino, que eu que posso tudo, que Que eu é que o orgulho, isso. Exatamente. Então, é isso que ela está falando, não é com a razão que você vai dominar isso, mas com a emoção. E que emoção? É a emoção produzida por esse sentido de pertencimento à humanidade, de filhos de Deus, de Jesus nos amando. Eu entendo assim, por isso que eu falei a profundidade dessa frase. Por isso que eu quis abordar, porque nesse meu conflito, nessa minha luta interna, que é se eu vejo alguém que está doente não, que deu um espirro, eu já começo a pensar, mas será que isso, o que vai acontecer? E sabe, aqueles maus pensamentos, e aí trabalhando isso, não, está tudo sob controle, vai passar, mas até isso chegar dentro de mim, essa emoção do mau pensamento, do medo, já me dominou. Dominou, isso. É um processo. Aí você está combatendo uma emoção com a razão. Não consegue, sabia? Não consegue. Porque nós somos seres bem emocionais, então a razão não vai atingir. Então aí o convite dela é substitua a emoção. Você pode até pensar na razão, mas transforma essa razão, porque é diferente, Maria Lúcia, você acreditar em Deus e você sentir Deus do seu lado. Sentir Deus em você. Então, para mim, o convite dela é isso. Trazer essa emoção do pertencimento, de ser filho de Deus, de estar sendo cuidado para combater. Emoção com emoção. Só para encerrar minha fala, eu quis trazer isso à tona, porque a gente sabe que muitas pessoas vão ouvir e muitas pessoas se encontram na mesma situação que eu. E que é um conflito, é uma luta diária com esses sentimentos. Trabalho isso anos e anos. Então, hoje está mais leve. Mas então, quando eu vejo ela dizendo isso, como é que eu vou lidar com isso? Agora, são ferramentas que ela me apresenta. E esse estudo me apresentou. Então, mais ainda, eu vou começar a trabalhar com essa certeza de que a gente não comanda a nossa vida. Tem um Criador que comanda e que ele só quer amor e misericórdia por nós, não é assim? Exatamente. É assim. Essa certeza é que vai nos permitir vencer esses inimigos, ou transformar esses inimigos em grandes amigos. Eduardo. Recapitulando sobre o que a Rosane falou, né? A Rosane falou sobre
ela perder a fome, a vontade de comer quando tá com raiva, aí eu lembrei da situação de o estômago ser afetado pela falta de aceitação, porque é a parte do corpo que aceita, né? E a Rosane trouxe contribuição para a gente anteriormente também sobre cada parte do corpo e as doenças psicossomáticas, por exemplo, o nó na garganta que a gente tem quando quer falar algo não expressa, da comunicação. Então, a manifestação do sentimento do corpo, né? E voltando agora para o que a Maria Lúcia trouxe, eu até fiquei na dúvida, eu tive um ponto de vista diferente do último conselho da mentora, porque fala assim, ó, o segundo fala, só localizar aqui, fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Deixa que a tua emoção o alcance. Não sei se vocês perceberam diferente, na minha percepção, esse o alcance é que a nossa emoção alcance o mestre, a ponto de se elevar, né, esse o maiúsculo, fazendo referência a Jesus. Então, como se fosse tirar a nossa emoção desse nível humano nosso, que a gente está acostumado, esse nível explosivo, estourado, e elevar, né, deixa que a tua emoção se eleve ao nível do mestre. Ou seja, a emoção em si não é nociva, mas a forma como a gente lida com aquela emoção é que vai ter, que vai definir se é positivo ou não. Então, não sei se vocês concordam com essa referência a Jesus com esse o alcance, né, com maiúsculo, né, o maiúsculo. Perfeitamente, Eduardo. Olha, eu comi bronha aí. Perfeito, eu não tinha percebido isso. Eu não entendi por completo, e falando, eu consegui. Não, mais, eu concordo plenamente. É isso mesmo. Deixa que a tua emoção alcance Jesus. É isso mesmo. Agora faz mais sentido. Eu também não pensei nisso. A Edna também percebeu. Que bom, gente. Tá vendo como é bom a gente estudar junto? Que um não percebe, o outro percebe. Eu tinha passado mesmo, eu não tinha me tocado, mas faz mais sentido ainda, né, Maria Lúcia? Então, que a Rosana levantou a mão? Ou não? Eu não vi, pelo menos. Ou seja, Andréia, aquela emoção, quando estou naquele pânico, naquele sentimento, né, de que deixa que essa emoção se apresenta a Jesus. Olha, Jesus, eis aqui, né, o meu cálice. Eis aqui o meu cálice. Que foi o que aconteceu com Pedro, né? Sim. Caiu em si. Caiu em si e chorou amargamente. É aquela pergunta, se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Uhum. Então, se nivelar nesse sentido com a emoção. Muito bem, gente. Perfeito. Agora vamos para o... Esse inimigo nosso da autossuficiência, que a gente se acha autossuficiente, eu acho que é um orgulho, né? É que mata a pau qualquer possibilidade da gente combater não, reconciliar com esse inimigo, né? Exatamente. Por isso que ele é o pai de todos os vícios. Né? 4º conselho. Não tenhas medo destes adversários com os quais convives sem saber. Então, de novo, ela está reforçando para a gente não ter medo deles, para a gente enfrentá-los. 5º, identifica-os um a um. É difícil? É uma tarefa árdua? É uma tarefa que queremos fazer? Essa é uma pergunta. Bom, talvez não queiramos, mas ela é necessária? É. Você vai ter que fazer esse enfrentamento. Se não for agora, vai ser mais tarde. Talvez seja melhor agora. Por quê? Porque mais tarde pode ser que esse inimigo cresça, né, gente? Já viu quando você resolve ter um problema e você finge que ele não acontece, aí o problema só cresce? Aí é pior? Então, se você identifica, é melhor enfrentar de vez do que ele crescer e te dar mais trabalho. Então, identifica-os um a um, desembaraçando-te logo após da pressão que exerce sobre ti. Então, a partir do momento que você identifica e começa a fazer esse trabalho de não temer, de elevá-lo a Jesus, que é isso, né, que eu estava falando nos outros, você vai o quê? Você vai se desembaraçando
dessa pressão que ele estava lá no inconsciente. Ou seja, gente, libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade aqui, olha, os nossos inimigos estão dentro, não estão fora. Você precisa trabalhar, né? Você precisa trabalhar eles. Então, assim, é isso se descortinando para nós, para tornar a nossa vida, a nossa trajetória evolutiva, vida com V maiúsculo, tá, gente? Nossa vida imortal mais leve. Será que ela precisa ser pesada desse jeito? Não. Nós podemos fazer com mais leveza, desde que a gente traga essas situações para o nosso consciente. E sexto, recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo. Lembra que falou da massificação? Então, qual é o convite? Que nós nos entendamos como ser humano que estão encarnados nesse planeta, mas nós somos individualidades. Cada um de nós teve uma trajetória, tem uma situação. Não queiramos nos comparar com o outro. O nosso trabalho é conosco mesmo. Eu não vou dar para vocês falarem agora a abertura, porque eu vou ler a outra parte, porque daí a gente encerra e a gente comenta, tá bom? Só para não correr o risco de não ler tudo. E aí que tem um adendo, ó. Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir os modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Era lá o início, lembra que ela falou da massificação, como eu estava dizendo? Foi o último conselho. Então, assim, esteja em sociedade, isso é bom para nós, mas não vamos nos prender às regras sociais, esquecendo que somos seres individuais, né? Ela discutiu muito isso lá no capítulo que ela fala da ética. Acho que é dever, né, Eduardo? Márcia, me ajudem. Acho que foi, né, quando fala da ética. Acho que é no capítulo de dever, se eu não me engano. Acredito que sim, também. Né? É a nossa escolha, onde fala da questão da individuação, que separa da ética coletiva, né, da moral ali, daquilo que é pessoal. Da ética pessoal, né? Isso mesmo. Isso. Foi isso mesmo. Então, tá vendo como ela já vem trazendo esses elementos que ela foi discutindo lá ao longo do livro, né? Permanece aberto à renovação. Gente, olha, permanece aberto à renovação, o que ela está querendo dizer? Será que nós somos assim mesmo, gente? Ou a gente é o contrário? Eu vou falar de mim, vocês eu não sei. Mas eu tenho uma tendência a querer que as coisas continuem do jeito que elas estavam. Aí quando uma coisa muda, eu acho ruim. Minha primeira reação, assim, ó, é estranheza. Eu não acho boa a mudança. Seja a mudança de qualquer coisa. De um objeto, de uma casa, de um carro, de uma situação. Então, assim, eu percebo em mim que eu não sou muito aberta à renovação, mas a vida vai empurrando, na verdade. Ela vai me empurrando, aí eu tenho que aceitar, mas eu não aceito de bom grado, entendeu? Eu tenho uma certa resistência. Depois vocês me contam de vocês. Mas o que ela está dizendo para a gente é isso, a gente está sempre aberto. Por quê? Porque a vida é movimento. E isso tem a ver com o capítulo do apego, que nós discutimos muito sobre isso. Eu também não lembro o nome do capítulo do apego. Deixa eu ver aqui, eu vou colar. Deixa eu ver a lista aqui. Posses, Jesus e posses, que a gente falou do apego. Então, permanece aberto à renovação, à diversidade. A diversidade tem a ver com o capítulo Jesus e tolerância. A tua identidade, que é essa questão, né, que a gente acabou de falar da ética, que é Jesus e dever. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras. Gozarás de otimismo. Olha só, tá falando da ansiedade aqui, ó. Porque muitas vezes a gente fica prevenido, eu vou tomar precaução, por quê? Porque a gente vê ali no futuro um inimigo que vai nos atacar, não é assim? É por isso que a gente se tranca dentro de casa, tem um tanto de coisa que a gente faz prevendo. Então, o que ela está dizendo? Não fique tão preso a essas precauções perturbadoras. Então, não é a precaução natural, mas sabe quando beira a... Como é que a gente fala quando uma pessoa é neurótica?
Então, é esse o cuidado que nós temos que ter, de não ficar neuróticos com essa insegurança. Aí, é justamente no capítulo 17, ela está se referindo a Jesus em segurança. Nós temos que ter segurança que somos almas imortais, filhos muito amados de um Pai amoroso, né? E quando a gente conseguir se desfazer dessas precauções perturbadoras, nós vamos gozar de otimismo. Por quê? Porque eu sou aprendiz da vida, filho de Deus, nasci no lugar certo, estou no lugar certinho, nada acontece por acaso. Nós vamos trazer o quê para a nossa vida? Otimismo. E o otimismo é fator essencial a uma vida sadia. Uma vida psíquica, gente, sadia, leve, que flui. E a um interrelacionamento social saudável. Por quê? Porque se nós estamos bem conosco mesmo, tendo uma vida sadia, o que vai acontecer com o nosso relacionamento no grupo social? Também vai refletir essa leveza e essa saúde. Então, nossos relacionamentos serão mais saudáveis na medida em que a minha vida é mais sadia, minha vida interna, minha vida psíquica. É por isso que é o convite de reconciliar-se com os inimigos, o tão rápido quanto a gente consiga identificar. Bora trabalhar nisso? É isso. Microfone aberto. Alguém gostaria de comentar? Se quiser que eu volte também aqui, né? Porque tem as 3 últimos conselhos e mais essa frase dela para fechar, fazer um fechamento do livro. Não? Então, ok. Então, falo eu, né? Aí, gente, o que nós temos aqui? Nós temos o fim desse livro. Foram 2 anos completos. Começamos em março de 2020. Março ou fevereiro? Não me lembro agora. Acho que foi fevereiro, né, Márcio? Eduardo, não sei. Pode falar, Márcio. Presencialmente, né? Foi o primeiro encontro do grupo lá no Sarai. Foi no dia 19/2. Ah, né? Foi fevereiro, então. Uhum. Foi 19/2 de 2020. Então, 2 anos, né? Porque a gente fez 2020 inteirinho, né, Márcio? Sim. E 2021, encerrando 2021. Aí eu tenho uma proposta para vocês, eu coloquei aqui o nosso estudo, né, que vai começar do próximo livro, O Homem Integral. Tão ou mais bom quanto, né, Márcio? Muitos aprendizados, O Homem Integral também. E eu tenho uma proposta, assim, para vocês. A gente começar esse livro ano que vem mesmo. Porque agora a gente foi fazendo as contas, a gente tem um encontro da semana que vem, que é dia 15, depois nós temos um encontro do dia 22, se vocês toparem que a gente possa fazer mais 2, o que vocês acham? Aí, se a gente for fazer mais 2, eu vou fazer a proposta completa, vocês já me falam. Se a gente for fazer mais 2, o que eu pensei? A reflexão com o Eduardo, porque não daria tempo hoje, né, para poder deduzir a nossa reflexão final, a gente poderia fazer semana que vem. E eu tenho um convite que eu gosto muito de fazer quando eu leio um livro. É voltar na introdução, depois que eu li. Então, meu convite é que, depois da reflexão, seja num pedacinho da semana que vem, ou se a gente ficar... Se a reflexão final for tão boa quanto a inicial do capítulo, Eduardo, a gente fica o encontro todo nela. E não tem importância, a gente pode ficar. Com certeza. Mas assim que terminar a reflexão, seja no final da semana que vem ou na próxima, a gente fazer a leitura. Eu pensei em fazer leitura mesmo, sem comentários, sem inserir, às vezes eu insiro alguma coisa, a leitura da introdução, para a gente poder refletir tudo que a gente amadureceu, que a gente cresceu, que a gente estudou, entendeu? O que vocês acham dessa proposta? Pode ser? Pode, claro. Então tá. E aí a gente começaria o Homem Integral ano que vem.
Se alguém já quiser, aí... Olha, gente, eu já tenho o meu aqui, ó. Já está aqui, em mãos. Se alguém quiser já ir adiantando e vendo para acompanhar, o livro é esse, tá? Mas, assim, ainda mais a Isabela está começando agora, é legal a gente ter o livro que a gente vai lendo, mas, Isabela, eu costumo trazer todas as falas, eu não faço recortes, a gente só faz enxertos, mas recortes não, vem a fala da mentora, porque eu acho muito importante. Gente, Joana de Ângeles e Emmanuel, nenhuma palavra pode significar muita coisa. Você não viu o O do Eduardo? Né, Eduardo? O O maiúsculo. Então, se a gente não traz Pois é. na essência, a gente perde. Então, a gente vai trazer tudo na essência, mas às vezes tem enxertos, tem comentários, tá? É isso, moçada. Companheiros, amados de grupo. Mais uma etapa encerrada. Encerramos, vencemos uma etapa. Agora vamos fazer adendos. Mas o livro está estudado. Até a próxima. Depois que a gente estudar os 17, a gente pode voltar nele, tá? Tá bom, gente? Tudo bem? Eu convido vocês a ler e reler esse livro, porque é excelente. Isabela, se você gostou, depois eu vou te passar o link do canal. Nós temos as gravações, caso você queira ver algum, tá bom? Aí você fica à vontade. É isso. Podemos encerrar? Alguém tem mais alguma coisa? Estamos em cima do horário. Se alguém tiver alguma coisa para finalizar. Será que o Márcio quer falar com a mão levantada? Ah, eu não sei, às vezes ele não abaixa, né? Você quer falar de novo, Márcio? Acho que não, Eduardo. Lembra da outra vez? Lembro. Ó. Às vezes ele fala, o meu, por exemplo, abaixa automático quando eu falo, mas acho que tem uns que não abaixa. Aí a gente tem que clicar. Bom, agradecemos, né? Esse encontro maravilhoso de almas que tivemos aqui. Eu sou grata a vocês por me propiciarem essa oportunidade de estarmos aqui juntos, estudando, buscando dar o melhor de nós. Rogamos a Jesus, nosso mestre, que possa nos inspirar, estar conosco sempre, para que nós consigamos cumprir nossos objetivos, de avançar, de ter uma vida mais saudável e feliz. É nessa vibração de paz, de harmonia, que eu gostaria que cada um de vocês pudesse receber esse bálsamo, essas bênçãos que vêm do alto, que vocês possam estar abertos a essas bênçãos divinas, entrando pelo chakra coronário de cada um de vocês, vitalizando, revitalizando, reenergizando cada uma das células. Que Jesus esteja com vocês, hoje e sempre. Graças a Deus, ótima semana a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Até semana que vem. Muita Boa luz e paz. noite. Você também está. Boa noite, Isabela.